Fala rapaziada, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo do canal. Lembrando que se você não me segue aqui, não esquece de me seguir aí, clique em se inscrever e me segue também em todas as redes sociais, rafa.tss, vou deixar o link aí na descrição para todo mundo. Hoje a gente falar mais uma vez de uma tecla que já vem batendo há muito tempo, tem muitos anos que a gente fala sobre arbitragem no futebol brasileiro. Não é o nosso foco em si, mas é um deles, né? Acho que falta um pouco da profissionalização aí da arbitragem. A CBF precisa ter isso em pauta, né? Já veio a mudança do calendário aí, vamos ver se surte algum efeito. Mas a CBF precisa sim profissionalizar os árbitros, né? A gente teve a atuação do Lucas Casagrande no sábado contra o Grêmio, prejudicou e muito o Grêmio, deu um pênalti minimamente questionável, como a gente pode dizer. No domingo também teve um pênalti contra o Botafogo não marcado, quer dizer, a favor do Botafogo não marcado. No sábado também contra o Internacional. O Internacional que é a equipe que mais tem pênaltis a seu favor na Série A em 2025. Enfim, o foco não é esse. O foco é falar um pouco sobre o porquê que o Palmeiras tem tantas decisões a seu favor. A gente vem presenciando tantas decisões a favor do Palmeiras. Se o Palmeiras realmente é favorecido pela arbitragem, se realmente isso acontece, eu vou apresentar alguns pontos do que eu acho e do que acontece, né? Falando até da arbitragem, a arbitragem a gente sabe que ela é tendenciosa, a gente sabe como que funciona a arbitragem do futebol brasileiro, como que os árbitros têm a cabeça ali, se alguns são mais caseiros, se eles vão tender para um lado, enfim, a gente conhece a arbitragem do futebol brasileiro, sabe que a arbitragem do futebol brasileiro é um nível um pouco abaixo. Então, muito por conta disso, o Palmeiras tem uns bastidores muito fortes. Um ponto principal ali que a gente fala é a presidente, a Leila Pereira. Inclusive respeito e muito, não estou querendo falar que ela alicia os árbitros do futebol brasileiro, ou ela compra a arbitragem com a CBF e tudo mais. Mas assim, a Leila, ela tem os bastidores muito fortes. Então, se alguém errar contra o Palmeiras, consequentemente vai sofrer é, consequências dos atos. E isso que vai acontecer. A Leila Pereira, por ela ter esses bastidores muito fortes, ela, né, ela não tem medo de falar, enfim, ela é o pulso firme, ela sabe do tamanho dela e do poder dela no futebol. Ela sabe que ela é muito forte, enfim, coisas vão acontecer com o árbitro. A gente tem até o exemplo do Jean-Pierre que errou contra o Palmeiras em 2023. Num jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. O Vitor Roque ainda era jogador do Atlético Paranaense nessa época e errou contra o Palmeiras naquela ocasião, né? Esse árbitro hoje ele já não apita mais partidas da CBF, tem mais de ano, então acho que é um argumento muito forte do que porque isso acontece, né? Um erro contra o Palmeiras, que naquela época o Palmeiras veio a falar de sistema e tudo mais, contrariou o árbitro, enfim, o árbitro realmente errou em não expulsar o Zé Rivaldo naquela partida, mas a consequência depois veio muito mais forte perante o que a gente já vem vendo do que acontece contra outros clubes. Outros clubes são muito prejudicados e acaba que não acontece a mesma coisa que aconteceu nesse caso. É, Isso acredito que seja mais uma prova dos bastidores do Palmeiras, mais uma vez. Leila Pereira esses dias bateu de frente, foi pulso firme contra o presidente do Flamengo. Enfim, concordo com o ponto dela, mas acho que não é esse o que eu quero falar, a mensagem que eu quero passar. Mas é uma presidente que se porta como tal. Ela tem uma postura como presidente do Palmeiras. Ela é pulso firme e ela vai brigar se ela para defender o time dela e se ela achar que ela está certa, vai brigar até o final. Acredito que isso colabora muito com o Palmeiras e com a própria Leila Pereira como mandatária do clube. E isso corrobora para a arbitragem. Toda vez que ela for tomar uma decisão, por ela ser tendenciosa, ela vai pensar duas, três, quatro, cinco vezes que seja
para apitar alguma coisa contra o Palmeiras. O fato é esse. O fato é que a arbitragem pensa 5 vezes antes de dar uma decisão contra o Palmeiras. Isso acontece recorrente, a gente pode ver como aconteceu ontem com o Ramon Abate Abel, que já veio a ser afastado no ano de 2024 por dar 2 pênaltis a favor do Palmeiras minimamente questionáveis. E agora novamente isso acontece. O árbitro Ramon Abate Abel, inclusive, já apitou 5 jogos do Palmeiras em 2025, contando com o de ontem. Né? E isso é um árbitro que foi afastado depois de decisões a favor do Palmeiras. Novamente, não estou querendo dizer nada, mas minimamente são coisas que a gente questiona, a gente tem que questionar, porque só assim acredito que venha acontecer alguma mudança, né, na arbitragem brasileira. E aí é exatamente isso que acontece, muito por conta dos bastidores. E além dos bastidores, a gente também vem dentro de campo e na beira do campo, o Palmeiras representado por Abel Ferreira e até pelo Gustavo Gomes. Enfim, os jogadores ali ficam na orelha do juiz. Ontem mesmo o Gustavo Gomes soltou a mão 3 vezes na cara do Gonzalo Tapia. Teve até uma hora que ele saiu sangrando. E o Gustavo Gomes ontem não foi advertido nem com um cartão amarelo, que eu me lembre. Mas é o Palmeiras sendo representado tanto nos bastidores quanto na beira do campo, porque se a arbitragem sabe do que acontece fora das entrevistas do Abel Ferreira, do que o Abel Ferreira possivelmente vai falar logo após a partida, ela com certeza, por ser tendenciosa, também vai pensar 5 vezes antes de dar uma decisão contra o Palmeiras. Isso aí a gente sabe que acontece. É, infelizmente isso realmente acontece, mas não deveria. A arbitragem deveria ser criteriosa, independente de lado A, lado B. Enfim, se vai, o que, que vai acontecer, elas deveriam manter o critério da arbitragem brasileira, o que novamente não acontece. Mas aí, quando acontece contra o Palmeiras, como foi o caso do Jean-Pierre, é um árbitro que já não apita mais competições CBF há muito tempo, já está mais de ano sem apitar uma partida de competições aí organizada pela entidade máxima do futebol brasileiro. Mas foi um árbitro que errou contra o Palmeiras, né? Enfim, acho que isso é, relata um pouco, falam muito mais sobre a arbitragem brasileira do que propriamente sobre o Palmeiras. Não acredito que o Palmeiras seja propriamente favorecido ou que alicie a arbitragem brasileira. Não acredito que isso acontece. Isso é só um reflexo da arbitragem do futebol brasileiro. Ela é assim e ela vai continuar assim enquanto a CBF não agir pela profissionalização, pela melhora, pelo investimento da arbitragem. É, tanto é que a gente pode perceber que, acho que, pelo menos pessoalmente, não vejo o Internacional como um time que tem os bastidores fortes. Mas, por exemplo, o Internacional é o time com mais pênaltis na Série A em 2025. No ano, né? No ano de 2025. É o time da Série A com mais pênaltis a seu favor. Tanto é que isso reflete até em números do Alan Patrick, o ano em que ele mais converteu pênaltis, enfim. Nessa lista, também na sequência, vem o próprio Palmeiras, com 14 pênaltis marcados a seu favor, na sequência Fortaleza e Grêmio com 10, e aí, enfim, segue lista abaixo, mas esse é até dos pontos que eu discuti bastante com o Barolo ontem, discuti assim, né, uma conversa que a gente estava batendo um papo ali, que é um ponto que, por exemplo, não acontece no São Paulo. Você acha que um protesto que o São Paulo faz ali não reflete, acaba não refletindo com as medidas cabíveis que deveriam ser tomadas, como acontece no caso da Leila Pereira, que a Leila Pereira, novamente, ela se porta como tal, ela tem o pulso firme, ela acredita no poder dela e ela vai lutar até o fim para defender o time dela. Ela sabe do que ela representa ali no futebol, o que ela faz pelo Palmeiras, e aí isso acaba refletindo não só na arbitragem, como também nos bastidores. Mas acredito que novamente o Palmeiras não é favorecido. Não acredito que o Palmeiras, né, se favoreça, mas novamente reflete o nível da arbitragem do futebol brasileiro, que é um quesito que a gente minimamente deveria mudar, mas que já vimos, viemos batendo na tecla faz muito, muito tempo
e que espero que agora com uma nova presidência, que já começou pela mudança do calendário do futebol brasileiro, venha a fazer essas melhoras também e ajude A, B ou C, quem que seja, melhorando a nossa arbitragem, melhorando para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, enfim, desde que seja uma arbitragem justa para todos. É, essa é a minha opinião. Se você concorda aí ou não, deixa aí nos comentários, fala a sua opinião sobre a arbitragem, sobre o que você acha que acontece. E é isso. Não esquece de me seguir aqui, se inscrever aí, ativar o sininho. Em todas as redes sociais vou deixar o link aí. E tamo junto, rapaziada. Até a próxima.